Olá, está começando agora o Business aqui na BMC News. Vamos conhecer a Prate Donaduzzi, grande produtora de medicamentos genéricos no Brasil. A empresa, fundada em 1993, alia a tecnologia, escala e o compromisso social para entregar remédios a milhões de brasileiros. Atualmente, a Prate Donaduzzi é uma das principais fornecedoras do governo federal. Tem mais de 5 mil colaboradores e uma capacidade produtiva de 13 bilhões de doses ao ano. A empresa também investe em ciência e inovação. E quem vai falar sobre a companhia é o fundador, Luiz Donaduzzi, hoje presidente do Conselho Administrativo. Ele acaba de lançar uma biografia que revela desafios, erros e aprendizados nessa sua história, nessa trajetória como empreendedor e cientista. Luiz Donaduzzi, muito obrigado por estar aqui com a gente e por dar a oportunidade da gente conhecer um pouco mais da Prate Donaduzzi. Bem-vindo. Obrigado, e somos nós que agradecemos. A gente está muito curioso de entender como é o modelo de negócios, como que funciona uma fábrica de remédios, como que é a atuação de vocês. Mas antes da gente dar esse passo um pouco mais profundo aí nas questões administrativas, eu queria entender a linha do tempo. Como que surgiu a empresa? Em alguns momentos a história da empresa se confunde, claro, com a sua história pessoal. Então eu queria que o senhor começasse já exatamente por essa linha do tempo sobre o começo de tudo. Na realidade, a empresa se confunde completamente com a nossa história. Nós fazemos parte dessa história e a empresa faz parte da nossa história. Nós somos farmacêuticos os dois, fizemos mestrado e doutorado na França e voltando ao Brasil em 89, nós começamos produzir medicamentos, não sei se é esse bem o termo, nas panelas da cozinha. Nós começamos do zero absoluto, a gente era bolsista na França, então nós não tínhamos recursos, a família também não tinha como nos ajudar, e a gente começou do zero absoluto. E aí, isso lá no Recife. E aí fomos crescendo, viemos para o Paraná, na região próximo de Cascavel, em Toledo. Puxamos mais duas famílias nossas para essa sociedade, hoje somos 3 sócios, e aumentamos a escala de produção. Em 98, 99 entrou a lei dos genéricos, a gente pegou aquele bonde também, éramos a menor naquela época, né? Uma das menores empresas farmacêuticas do país, praticamente das últimas que se tornaram viáveis. Hoje abrir uma farmacêutica nova no país é muito complexo. Avançamos muito com genéricos e hoje já estamos com pesquisa incremental fazendo medicamentos inovadores, que o próprio canabidiol é um deles. Então, foi mais ou menos isso tem sido a nossa trajetória. Fizemos a sucessão, hoje temos um presidente profissional e dessa forma nós partimos da Prate e deixamos o presidente sozinho em 2020, e porque a gente está tocando outro projeto que a princípio a gente imagina, isso o meu pessoal não pode ouvir, que vai ser maior que a Prate, o Bioparque, legal. Um parque científico e tecnológico. Vamos falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouquinho. É muito interessante, então, a gente vê, né, essa evolução, um amor para uma área do conhecimento, uma dedicação exatamente que envolve toda essa história de vida, né? Sim. E a Prate se confunde nesse momento. Hoje, atualmente, só há produção de medicamentos genéricos na Prate? Não, nós já começamos com medicamentos de marca, nós começamos com o canabidiol, que a gente faz visitação médica e aí fomos desenvolvendo produtos que a gente chama de similares, né, de marca, e estamos avançando muito com a pesquisa em medicamentos inovadores. Nós temos 300 pessoas envolvidas em pesquisa, desenvolvimento e inovação, sendo que o orçamento é de 150 milhões de reais ao ano, neste ano. Perfeito. E aí, quando se fala em produção de medicamentos genéricos, é uma das revoluções, né, que a gente vê no mercado brasileiro quando se fala em medicamentos, né? Quem não viveu ou quem já nasceu nessa época não consegue imaginar como era antes
de ter os genéricos. Uns medicamentos eram completamente, muitas vezes, inacessíveis, com preços exageradamente altos, e veio essa mudança regulatória aí. Se eu não me engano, foi o ministro José Serra, né, que implementou todo esse movimento. Sim. E modificou completamente o que a gente conhece hoje de farmácia, de comprar um remédio, de ter acesso a essas substâncias. Exatamente, porque os genéricos vieram para baixar o custo do medicamento em pelo menos 35%, muitas vezes baixou 60%, 70%, 80%, né? Chegou a baixar o custo de um medicamento. Existia um comprimido que a multinacional vendia a R$ 7,90 e nós passamos a vender a R$ 2,60 cada comprimido. Então, uma queda brutal do preço. E melhorou muito, 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 muito a qualidade do medicamento. Hoje, a qualidade do medicamento no Brasil, ela tem nível mundial. Tanto é que a gente está entrando agora na União Europeia para fazer exportação. Muito interessante. De medicamento produzido aqui, claro. Perfeito. E aí, o senhor acredita que foi a grande virada da empresa na época em que veio exatamente essa lei dos genéricos? Sim e não. Sim. A gente vinha crescendo de forma consistente, praticamente dobrando a cada ano, né? Desde 1990. Naquela época se crescia às vezes 3 vezes ao ano o crescimento, e depois passou a dobrar 100%, 130%. E continuamos no mesmo ritmo, crescendo muito, muito, muito. Hoje, claro, uma empresa grande, então o crescimento é mais lento. Mas o Éder dobrou o crescimento da empresa em 5 anos. O Éder Mafissoni é meu presidente. Dobrou em 5 anos. Não, em menos. 4 anos dobrou o faturamento. Então ela continua crescendo de forma consistente. A produção hoje é uma capacidade de 13 bilhões de doses terapêuticas por ano. Como é o parque industrial? Como que se organiza essa produção de uma magnitude tão grande? Nós temos 4 plantas industriais no mesmo site em Toledo. São plantas, a maior parte são de medicamentos sólidos, que a gente chama, são comprimidos e cápsulas, drágeas. E nós temos líquidos e nós temos semissólidos também. Ainda não temos medicamentos injetáveis, mas estamos indo na direção de construir uma planta também lá em Toledo. Só que já não mais no site onde está a Prate hoje, mas dentro do Bioparque, dentro do Parque Tecnológico. Muito interessante. E também é importante destacar, né, vale sempre trazer essa ponderação, que a Prate também fornece os medicamentos genéricos para o governo federal. Que tipo de responsabilidade isso impõe na operação? Ou se não muda nada, se de qualquer forma teria-se os mesmos critérios e as mesmas regulações para produzir o medicamento, independentemente se vai para o governo federal ou se vai para o público em geral? O que deve mudar é a logística, né? É a logística e quando a gente fala, o medicamento é o mesmo. O que muda um pouco é que é uma caixa maior, uma caixa que, em vez de ser com 20 comprimidos, é com 500 comprimidos. Mas o medicamento é o mesmo e o nível de exigência que o governo cobra é maior. A Anvisa, ela faz um controle muito firme da qualidade desses medicamentos que vão para o governo. Então é interessante, porque o governo tem um medicamento por um preço menor, com uma qualidade muito maior. Com uma garantia da qualidade. O medicamento é garantido, o medicamento vai tanto para o governo quanto para a farmácia. Há essa garantia. Uma curiosidade, para ser distribuidor para o governo federal, é algum tipo de licitação que se licitação. faz? É sempre tudo licitação, sim. Sim. Hoje, na realidade, nós participamos menos do governo, nós estamos com uma fatia aí de 20% para o governo e 80% para farmácias. Porque o governo sempre tem altos e baixos, né? Entra um governo, compra pouco, entra outro, compra mais. E aí, com as farmácias, nós estabilizamos as entregas. E a gente, na realidade, não está vencendo, não estávamos, até 2 anos atrás, vencendo produzir. Perfeito. Agora entrou uma planta nova em operação, ela ainda está em operação. Esse ano são 14 milhões de doses, em mais 2 anos são 17 milhões, não, bilhões de doses por ano, de doses terapêuticas, aquilo que a gente leva na boca, né, um comprimido, por exemplo.
Então, essa produção está avançando e avançando muito na área farma. Interessante. E em termos de colaboradores, são mais de 5.000 colaboradores. Todos trabalham diretamente, então, nessa fábrica em Toledo, né? Sim, são 5.400 colaboradores, que a maior parte, pelo menos uns 4.700, trabalham dentro desse site em Toledo. Porque depois nós temos vendedores, temos representantes espalhados no Brasil, né? E sim, além dos 5.400 colaboradores, 5.300, nós temos aí 600 representantes que são autônomos vendendo os nossos medicamentos no país. Então, a Prati hoje tem sob a responsabilidade dela 6.000 colaboradores. O senhor comentou que é formado farmacêutico, né? Tem Sim. essa formação universitária. Sim. E já trabalhou em farmácia? Já teve a própria farmácia? Já trabalhamos em farmácia. Eu comecei trabalhando em farmácia quando eu comecei o curso de farmácia em Maringá. Depois tivemos uma farmacinha no noroeste do Paraná. E aí deu vontade de voltar a estudar, aí fomos para a França, ficamos lá. E quando voltamos, por que não fazer uma indústria farmacêutica? E foi assim que a gente começou. E o que motivou essa virada? Porque, imagina, está lá de trás do balcão, né, atendendo, vendendo medicamentos de outros produtores e falar, poxa, em vez de vender, eu posso ter o meu produto aqui. Como é que foi essa motivação? Sim, foi exatamente isso. Em vez de vender numa farmácia, por que a gente não pode ter uma indústria farmacêutica, né? E dessa forma, porque a gente sempre olha o que nós podemos fazer maior do que estamos fazendo, né? Ou às vezes diferente do que estamos fazendo. E aí foi onde surgiu a ideia de começar uma indústria farmacêutica dentro de casa e avançando gradativamente. Por que não uma rede de farmácias? Dá um conflito de interesse? A gente nem tinha ideia naquela época. Que poderia existir, porque né? No interior é menos comum redes de farmácia, né? Verdade. E isso é mais recente também. Então, era ou você tinha uma farmácia, às vezes tinha 2 ou 3 farmácias na região ali, mas não era assim uma coisa muito expressiva. E a indústria farmacêutica realmente ela te dá a oportunidade de você chegar em todos os municípios brasileiros. Perfeito. E as vendas hoje são feitas basicamente, acredito, com grande participação pela internet, a encomenda dos pedidos, a entrega, tudo, ou tem o vendedor? A internet ajuda, mas é pouco. É feito diretamente às farmácias em que as pessoas vão lá comprar na farmácia. Pode ser que a farmácia tenha um serviço online, né? Exatamente, sim. Mas a venda de vocês para a farmácia aí já deve ser... É físico também, físico. Ainda precisa dessa figura. Sim, precisa da figura do representante. Interessante. Sim. Está só começando o nosso bate-papo, daqui a pouquinho eu quero saber um pouco mais da trajetória específica do senhor, inclusive que está lançando um livro a respeito de tudo isso, e a gente vai voltar a falar aqui no Business. Daqui a pouquinho a gente faz uma breve pausa e daqui a pouco então a gente está de volta conhecendo um pouco mais da Prati Donaduzzi e de seu fundador, Luiz Donaduzzi. Até já! E já estamos de volta, esse é o Business aqui na BMC News. Hoje estamos conhecendo bastidores e detalhes da produção de uma das maiores empresas de medicamentos do país, a Prati Donaduzzi. A gente recebe o Luiz Donaduzzi, que é fundador da empresa e atualmente presidente do Conselho de Administração. A gente falou um pouquinho, né, sobre a trajetória da empresa, Luiz, mas eu queria destacar aqui também a sua trajetória pessoal. A gente até deu umas pitadinhas aí no começo do bate-papo, mas que está aqui nesse livro que você me presenteou também, muito obrigado, e que está aqui também para o nosso telespectador ver, Pressa de Futuro, né? Exatamente essa trajetória do senhor à frente, né? Como Luiz Donaduzzi criou uma gigante farmacêutica e uma revolução na educação. Queria saber como que veio a ideia do livro, como foi produzir esse livro e contar essa história para tantas pessoas. A ideia do livro é você registrar
o que aconteceu ao longo desses anos, porque vai sendo esquecido, né? E para que a nossa família e outras pessoas tenham essa informação um dia. E hoje a distribuição do livro para clientes, para pessoas que nos visitam, é uma maneira deles conhecerem também nossa trajetória, porque há muitos detalhes, tem insights interessantes, pode ser que o livro traga alguma inspiração para as pessoas, novas ideias. Então essa é a função do livro. E, ao mesmo tempo, divulgar o bioparque, divulgar a prática, divulgar o bioparque sobre tudo, não é? E o livro está colocando realmente o bioparque em outro patamar. Legal. Até tem dois pontos interessantes aqui, dois objetos, né, digamos assim, que são importantes no livro, ou que tem aqui uma participação no enredo que me chamaram a atenção. Um deles é o post-it. E o outro é o bebedouro. Queria que o senhor explicasse a importância do post-it e do bebedouro nessa trajetória e no que a gente conhece hoje como a empresa forte estabelecida. Na verdade, eu não lembro mais o que era isso, mas... O bebedouro é que tinha um colaborador que se queixava, olhando a planta, de que os bebedouros ficavam longe da linha de produção. Então, tinha que trazer os bebedouros para mais perto, né? Sim. Eu lembro desse detalhe. Exatamente, está aqui na história. Mas o post-it, a gente tem uma fazendinha aqui no Mato Grosso do Sul, e aí nós tínhamos um cachorro chamado Charlie, e o Charlie ia junto com a gente, comigo, porque eu gosto de andar sozinho. Então a gente ia caminhar, e de vez em quando surgia uma ideia. Naquela época não se utilizava, acho que nem tinha celular, alguns anos atrás já. Então eu parava, apoiava o post-it sobre a cabeça de um palanque e lá eu anotava a ideia que tinha. Quando eu voltava para casa, ou por telefone, eu já transmitia aquela ideia para o meu pessoal lá. Isso aqui faz sentido, essa ideia? Fácil, Luiz. Então vocês podem começar imediatamente a desenvolver a ideia. E surgiram ideias ali realmente milionárias no caminho com o Charlie. Depois o Charlie acabou sendo morto pelos coatis. Opa, que tristeza. Um desastre. Mas esses insights, tem muita gente que tem o insight às vezes tomando banho, e aí não dá para anotar, evidentemente. Tem gente que tem muito insight também dormindo. O Gugu Liberato falava isso, que deixava do lado ali da mesa de cabeceira dele um bloquinho, uma caneta, porque às vezes ele sonhava, acordava, anotava as ideias e vinham aí. Mas esse insight é muito interessante, né? Mas não são todas as pessoas que têm essa preocupação e anotam e levam adiante. O meu irmão diz, não, as novas ideias você vai desenvolvendo uma máquina, elas vão vindo. Eu falei, não, Arne, o insight é um flash de luz que passa muito rapidamente e você diz, eureka, é isso aqui. Eu paro o banho, vou lá e anoto, ou mesmo quando eu estou no vaso sanitário, lá surgem ótimas ideias também. Pode acontecer. Ou dormindo, ou assistindo uma palestra que seja interessante, né? Ou viajando. Então, eles vêm nesses momentos. E quando eu trabalho na rotina, por exemplo, eu gosto de cultivar o campo, lá normalmente não saem ideias. Ali é só processo, né? Ali é só a rotina. Provavelmente é isso, mas ele está relacionado com isso. Eu acho que há uma excitação dos neurônios e, em função disto, surgem essas ideias. Quem sabe são os anjos falando em algum momento. É possível, sempre. Com certeza. Essa história, né, de dono de farmácia ou de balconista de farmácia a dono de uma empresa tão grande, né, uma produtora de remédios, com certeza mostra uma história muito vitoriosa. Mas eu acredito que houve alguns momentos nessa trajetória que parecia que não ia dar certo, ou que foi preciso tomar uma escolha difícil, foi preciso, de repente, sustentar um prejuízo, não só de alegrias o senhor viveu até aqui nessa trajetória profissional. O que o senhor destaca de aprendizado e como foi esse caminho? É todo um aprendizado ao longo da vida, né? E na realidade, quem está no topo de uma empresa,
O tempo todo ele está tomando decisão, que eu chamo de 50-50. Se você vai um pouquinho, se você toma essa decisão, você vai ter 50%, você tem que ter um pouquinho mais de 50% de sucesso e um pouquinho menos de 50%. Se tomar no sentido contrário, a mesma coisa. Então são decisões difíceis, porque as decisões mais fáceis, o pessoal da base, os diretores, os gerentes já tomaram. Então é um processo solitário e exaustivo também, porque são decisões em cima de decisões o tempo todo. Dilemas, muitas vezes. O senhor se lembra de algum episódio, alguma decisão que tomou que o senhor mudaria ou daria para fazer tudo de novo? Eu acho que decisões que a gente... nós fomos pautados desde a época da universidade pela ética. Sempre uma decisão é tomada em função da ética. Isso aqui é ético, fazer isso aqui é correto, fazer é isso que deve ser feito. Então ficou muito fácil de tomar as decisões também. As decisões ficaram mais fáceis. Então, mais ou menos, esse é o caminho. Nós temos valores muito fortes, toda a família tem valores muito fortes, e esses valores nos auxiliaram ao longo do tempo a tomar a decisão correta. Vamos entrar nessa licitação, mas ela não tem um cheiro bom. Não entra, ponto final, não tem discussão. Esse medicamento aqui ele está bom, mas sabe, está no limite ali. Não vai para o mercado. Eu sou farmacêutico, o medicamento não vai para o mercado, vai para a incineração. Então são decisões desse tipo. E aí dentro da ética fica fácil ser trabalhado. Perfeito. É um pouco difícil trabalhar com ética no Brasil, mas é possível. O tempo inteiro, né? Sim, o tempo todo. Ética é aquela coisa que você faz quando não tem ninguém vendo, né? E ninguém regulando. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Talvez a grande sabedoria também de agir dessa maneira é ter claramente também quais são as regras para quem está em volta, né? Expandir essa forma de pensar para quem está ali abaixo e para os colaboradores. Seguramente vem alguém e oferece propina para o nosso comprador, ele grava, daí um pouco o fornecedor é chamado: o senhor gosta de música clássica? Sim, gosto, então agora você vai escutar. Aí vai escutar a voz dele oferecendo propina. Esse cara está fora da nossa empresa 10 anos de vender para nós. Então nós somos muito rígidos em relação a esse tipo de coisa. Não existe propina, não tem como encurtar o caminho. Perfeito, exatamente. Mudar um pouco de assunto, ainda para falar sobre trajetória, mas aí vindo para os dias mais recentes, e isso que o senhor já trouxe aí, falou com bastante entusiasmo já, inclusive, sobre o Bioparque. O que é o Bioparque e como que ele entra nessa trajetória? Quando nós saímos da Prati, um pouco antes de sair, quando a gente resolveu fazer a sucessão de fato, nós queríamos alguma coisa que fosse igual ou maior ao Bioparque, né? E aí a gente pensou em comprar uma ilha, um jato transcontinental, um iate de 500 milhões, mas nada daquilo fazia sentido para nós. A gente queria era muvuca, a gente queria era gente trabalhando, gente avançando os processos. E aí surgiu a ideia de construir um parque científico e tecnológico que conseguisse, no longo prazo, gerar 30 mil postos de trabalho. Então, bastante ambicioso como empreendimento. Claro que quando a gente pensa em 30 mil postos de trabalho, nós temos que ter 1.000 empresas, cada uma com 30 funcionários. Nós temos que ter algumas universidades também, desenvolvendo pesquisa para essas empresas, inovação para essas empresas. E aí, nada melhor do que exatamente criar esse parque científico e tecnológico. E já resumindo o final dele, para depois nós voltar atrás, hoje nós estamos desenvolvendo um sistema, uma metodologia de ensino disruptiva, porque as metodologias que hoje existem no Brasil já não servem mais para o século XXI. E nós estamos criando todo um sistema de ensino disruptivo. E estamos avançando muito bem nessa direção. Então a gente vê um futuro promissor nesse sentido. Perfeito. E o parque também fica em Toledo? O parque também fica em Toledo, a 10 quilômetros da cidade. Já está pronto? Está em processo? Vai 50 anos para ficar pronto. É uma cidade. 50 anos. É uma cidade para 75 mil habitantes. Então é muito tempo. É muito tempo. Vai ser posterior à nossa partida.
Mas aí como é hoje? Ele Quem vai lá está visitar hoje implantado. tem o quê? Exatamente, ele está implantado. Hoje temos 4 universidades sobre o bioparque, federais, 3 são federais e a nossa. Temos 130 empresas aproximadamente agindo sobre o bioparque, empresas pequenas, empresas grandes, igual a Prate Dona Dulce, está também no bioparque. Temos uns 2.000 alunos, temos lá uns 200 moradores já morando dentro do bioparque, então os terceiros estão construindo edifícios em que as pessoas moram dentro do bioparque. Pode ser alunos, professores, pesquisadores, visitantes, funcionários das empresas, eles podem se estabelecer dentro do bioparque. E aí, claro, aí puxa toda uma infraestrutura de mercado, de restaurante, de academia e tudo isso sendo feito ao mesmo tempo. Sim. De saúde, nós estamos construindo um hospital de alta complexidade, em torno de 250 milhões de reais. Então, são projetos grandes. Estamos construindo o colégio, também é um projeto de 80 milhões de reais. A nossa universidade, que vai consumir mais uns 60 milhões. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? Um centro de empreendedorismo, mais 30. A ligação de Toledo com o bioparque, que lá vão mais 150 milhões de reais. Poxa vida, então não está descansando não, ainda está trabalhando bastante. Cabeça não para. Eu estou exausto, essa é a realidade. Não para. É um disco que gira simplesmente 24 horas por dia. De noite eu tenho pesadelos. Interessante, mas aí se a gente for avaliar, né, o bioparque vai unir ciência, unir negócios, oportunidades, moradia. É uma equação muito interessante e que valoriza exatamente o conhecimento e que valoriza essa veia empreendedora e essa veia social. Sim, né? Sim. Na realidade, a gente está destinando a metade da nossa riqueza para uma fundação que vai ser a mantenedora da área de educação, da área de inovação e da área de empreendedorismo dentro do bioparque. Então, é um bom dinheiro que a família está abrindo mão para para melhorar a vida das pessoas, né? Hoje, esse ano, nós estamos distribuindo, 8 milhões e meio de reais em bolsa de ensino. E esse número está aumentando uns 60% ao ano, o crescimento desse orçamento. Destinado para colaboradores? Destinado para todo mundo que queira estudar duro. Né? Então, quem tem, a classe média que tem, ela paga mensalidades, tanto na universidade quanto no colégio. Os que não têm, eles ganham bolsa integral e ainda ganham um aluguel de apartamento, ainda ganham um dinheirinho de bolsa para se manter nos primeiros anos. Né? Então, esse processo todo está levando a um nível de excelência fantástico, porque nós não aceitamos nada abaixo da excelência. Sim, com certeza. É puxar para cima, porque se a gente quer mudar a educação no país, nós precisamos entrar com excelência e baixando o custo, que foi o que a gente fez com os medicamentos. Nós fomos baixando o custo dos medicamentos, hoje temos um dos menores custos do mercado, já que a gente é o maior produtor de medicamentos genéricos do país. E, ao mesmo tempo, nós temos uma excelente qualidade de produtos, de medicamentos. E no bioparque é a mesma coisa. Excelência, excelência, excelência o tempo todo. E baixando o custo. Parabéns, parabéns pela iniciativa. De fato, é algo invejável mesmo e é acreditar no poder da educação, no poder de toda essa transformação e acreditar também que uma especialização como essa, né, ou mesmo que seja o básico da educação, pode também trazer benefícios futuros para o mercado de trabalho, né? A gente vê tanta gente se queixando da falta de qualificação na mão de obra, pode ser uma saída aí que outros empresários podem se inspirar. Sim, exatamente. Hoje nós entramos com novas metodologias, começamos com metodologias ativas e a partir deste ano entramos com metodologia personalizada. Por quê? Porque a gente abriu o colégio este ano, começou o colégio este ano, o Fundamental 2 e o segundo grau,
E nós temos, são 300 alunos este ano, e 165 deles têm altas habilidades. Então, são alunos que na escola eles não se encaixam. Eles não se encaixam, eles não e às vezes se tornam problemas na escola, né? Exato. E acabam desistindo da escola. Então a metodologia clássica não serve mais para eles. E aí é onde entra a personalizada. Cada estudante recebe o conteúdo capaz dele digerir. E isso tem dado um resultado assim fora de série. Nós temos no Brasil 640 mil crianças e adolescentes com altas habilidades. A maioria esmagadora não sabe que tem essa característica. Eu fui me dar conta disso ano passado. Quando eu tinha 69 anos, falei, para um pouco, eu tenho altas habilidades, né? Hoje se fala muito nisso, mas a maioria não sabe. Sim. E é uma lástima porque estamos perdendo toda uma geração aí de cérebros de uma capacidade fantástica. Porque a educação não está conseguindo nutrir esses cérebros corretamente. Perfeito. Ponto importantíssimo. Muito legal falar com o senhor sobre isso também. A gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo aqui. Tem ainda muita coisa para falar. No próximo bloco, inclusive, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a empresa, sobre o mercado farmacêutico, a indústria como um todo. Então fique com a gente, o Business volta já já. Estamos de volta com o Business. Obrigado pela sua companhia aqui na programação da BMC News. Hoje estamos conhecendo um pouco mais da Prate Donaduzzi, empresa que produz medicamentos genéricos em Toledo, no Paraná, e entrega e vende no Brasil todo. A gente recebe o fundador, Luiz Donaduzzi. A gente já falou bastante aqui sobre trajetória da empresa, trajetória pessoal, né, do senhor. Mas eu queria trazer o papo agora para uma conversa um pouco mais em relação a números, em relação à administração da empresa. É uma empresa de capital fechado, né? Mas tem alguns indicadores aí que mostram um crescimento robusto, também algumas questões envolvendo governança também muito maduras. É possível pensar em abrir capital ou não? Não. O interesse é sempre deixar está fora de cogitação modelo. ela abrir capital, porque a Prate Donaduzzi, quando ela entra com uma molécula no mercado, ela baixa o preço desse mercado, dessa molécula, em 25%, numa média, né? Algumas vezes mais, algumas vezes menos, depende da maturidade do produto. E então ela tem uma importância social muito grande, a produção de genéricos. Inclusive, nós produzimos alguns produtos que dão prejuízo, mas que são fundamentais, por exemplo, para insuficiência cardíaca de criança. Nós produzimos uma molécula que ela dá prejuízo, mas jamais não vamos tirar essa molécula porque a gente sabe que ela é fundamental para as crianças que têm insuficiência cardíaca, né? E se é uma empresa de capital aberto, de investidores, vão dizer, não, tudo isso aqui tira fora. Sim. Então, para nós está fora de cogitação abrir capital. Interessante, pontos importantes. O setor hoje, né? Como que o senhor acredita que é o setor farmacêutico? É bem regulado, né? Claramente a gente percebe isso. E parece também ser bem regulado no sentido de ser positivamente bem regulado, né? De ter Sim. regras claras e Sim. que trazem a segurança Sim. que se espera do uso dos medicamentos Sim. e tudo mais. Sim, porque medicamento é uma coisa muito séria. Normalmente eles não dão problema nenhum, agora se der um problema ele pode ser fatal e muito rápido, né? Então a qualidade dos produtos, isso não se discute. E aí exatamente a regulação da Anvisa. Hoje a Anvisa se equipara a outros órgãos, tipo a FDA, o órgão regulador europeu. Nós estamos no mesmo nível, praticamente. Sim. Praticamente. Então é bom porque é um mercado que não entra aventureiros hoje. Não tem como aventureiros estarem nesse mercado, falsificando medicamentos, por exemplo. O
O senhor saberia dizer qual o papel hoje no cenário global do Brasil, da produção farmacêutica? A gente produz boa parte do que consome, a gente chega a exportar, o senhor saberia dizer? Nós começamos, o pessoal começou uma exportação mais tímida nos últimos 10 anos, estão avançando, nós mesmos estamos avançando através de Portugal para ir captando o mercado europeu. E nós importamos muito pouco medicamento. A gente importa aquelas moléculas mais novas que não tem no mercado. Por exemplo, canabidiol. Até pouco tempo não havia no mercado brasileiro canabidiol. Aí o pessoal importava canabidiol. Aí nós entramos com a molécula e hoje esse medicamento está disponível no mercado brasileiro e de forma ultra pura também, que isso é muito importante, né? Ele não é o xarope... o xarope bruto da planta. É um produto de alta pureza. E a concorrência, como é? Vocês têm uma forte concorrência? É um mercado com muitos players, com muitas empresas? A concorrência, o maior concorrente nosso somos nós mesmos, não é? Porque é fácil dizer, não dá, não vamos fazer isso. Então, é a gente que acaba sendo concorrente. Mas, claro, há concorrência no mercado, sem a menor dúvida, não é? Mas é uma concorrência tranquila, porque exatamente não tem aventureiros. É bem definida. É bem definida, e sem aventureiros, isso é importante. Em relação ao ambiente regulatório, à concorrência, tem também uma questão que envolve sensibilidade política, né? Um setor também bastante sensível a mudanças de governo, a mudanças de regulação, mas, ao mesmo tempo, com uma previsibilidade um pouco maior. Quais as dores que o senhor identifica hoje no setor? O que precisa melhorar ou mudar, né, em relação ao farmacêutico? Precisamos aumentar o nível de pesquisa e desenvolvimento. Precisamos trazer para o Brasil mais inovação, mais produtos inovadores, não é? Porque implantamos os genéricos, dominamos hoje, a indústria nacional é forte, temos uma série de empresas grandes aí no mercado, as multinacionais diminuíram o ritmo no país, e agora que a gente está com genéricos bem implantados, são 25 anos de medicamentos genéricos, não é? Nós precisamos começar a ir para medicamentos inovadores para competir com o mundo de igual para igual. Perfeito. Os investimentos futuros, como eles se dividem de maneira geral, pode ser de uma maneira mais ampla, não especificamente, até porque não é uma empresa de capital aberto, mas quais são os planos futuros em relação à tecnologia, automação e até digitalização? Nós estamos focando muito na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, e inclusive biotecnológicos. Nós estamos trabalhando com uma molécula que agora me foge o nome, para tratamento de câncer, que ela é biotecnológica. É uma molécula aí que vai necessitar uma planta industrial separada das outras plantas, não é? E o desenvolvimento disso é muito caro, só que são medicamentos fundamentais porque a gente está falando aí de tratamento de câncer. Não tem como falar de remédio atualmente e não citar os remédios emagrecedores, as famosas canetas para emagrecimento, Sim. E o quanto elas estão mais comuns e mais distribuídas para a sociedade. É possível produzir o Ozempic genérico? Minha dúvida é tanto do ponto de vista de regulação, de patente, quanto do ponto de vista prático, de produção mesmo. Sim, nós estamos desenvolvendo um produto parecido com o Ozempic, parecido, não é o mesmo, né? A molécula é parecida, só que a gente tem que ter uma planta industrial de injetáveis, e estamos começando a construção dessa planta, é uma planta de 320 milhões de reais, então é uma planta cara, e que vai produzir uma série de outros injetáveis, e sendo um deles a caneta emagrecedora. É a mesma substância? Tem uma quebra de patente, não tem? Eu acho que tem que... Eu não sei, é um setor que eu estou um pouco afastado. Tá bom. Mas eu imagino que nós estamos pegando outra molécula no mercado que é melhor do que
do que a molécula que compõe o Ozempic. Podemos dizer também, ao mesmo tempo, que é uma revolução que esses medicamentos estão causando, né? É semelhante, em alguns casos, a uma cirurgia de redução do estômago, ao poder de emagrecimento dela. Sim, porque a gente tem uma epidemia aí de obesidade, né? E isso tem que ser resolvido porque está levando as pessoas a óbito, né? Ou a uma vida disfuncional. E, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos há 6, 7 anos, com muita gente obesa, e agora nós tivemos esse ano passado, de novo, e o sentimento que a gente tem, pelo menos em Nova York e Washington, é que houve uma perda de peso da população geral. E a população está mais consciente hoje de que tem que praticar atividade física, que tem que controlar a alimentação, exatamente para não ganhar peso, né? Exatamente. E esses medicamentos acabam sendo bons aliados nessa disputa. Sim. Vamos fazer mais uma pausa rapidinha, daqui a pouquinho a gente volta para o último bloco aqui do Business. Vamos falar inclusive sobre guidance, sobre expectativas futuras para a Prate Dona Dulce e também as nossas considerações finais. Fique com a gente. O Business volta já já. Business de volta aqui na BMC News, hoje recebendo o fundador da Prate Dona Dulce, o Luiz Dona Dulce, que é um empreendedor aí que acaba de lançar, inclusive, o livro, a sua biografia Pressa de Futuro, que eu vou mostrar aqui novamente, em que ele destaca exatamente essa trajetória e como foi chegar até aqui. A gente está falando de uma empresa, né, Luiz, que fechou 2023 com um faturamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais, Sim. mas que tem uma meta de alcançar os 4 bilhões em 2027. É uma Sim. projeção ambiciosa. O que sustenta isso? O Éder, ele é arrojado, ele é muito arrojado. melhor do que eu. E eu imagino, em 2022, que ele queria atingir os 2 bilhões, ele conseguiu, né? Em 5 anos, de 2017 a 2022, ele conseguiu atingir passou de 1 bilhão para 2 bilhões, e agora ele quer passar a 4. Eu acredito profundamente que ele consiga chegar a esse número. Eles estão trabalhando muito, muito, muito para chegar a esse valor. A indústria fabrica a substância, fabrica também as embalagens, os vidros, tudo também? Nós verticalizamos a empresa, nós fabricamos, a substância nós fabricamos pouca, nós temos uma pequena indústria farmacêutica, né? O que a gente faz é pegar a matéria-prima purificada e transformar num medicamento acabado. Nós fabricamos a nossa embalagem de papel, nós fabricamos a nossa embalagem plástica, vidro não ainda. Não vale a pena. Mas a gente faz o transporte também, o transporte é nosso. Enquanto todo mundo estava terceirizando, nós tomamos o caminho de verticalizar e acertamos. Maravilha, interessante, ponto importante, né? E aí acaba tendo esse controle maior da produção. Em relação ao futuro, quais os novos mercados, linhas de produtos, o que tem no radar aí que pode ajudar a puxar esse crescimento nos próximos anos? Nós estamos entrando nos Estados Unidos para exportação. Eu penso que nós fomos aprovados já no FDA, que nós temos a certificação. Fomos aprovados na Europa, então estamos entrando na Europa através de Portugal, e depois nós queremos trabalhar os outros países do sul da Europa. E, ao mesmo tempo que vamos subindo para o norte da Europa, Alemanha, França, os países escandinavos, etc., né? São países altamente regulados, porque hoje nós não entramos mais em países desregulados. Não vale a pena concorrer com trabalhar com uma concorrência desonesta. Isso nós não fazemos, porque tem muito produto de má qualidade e aí não vale a pena a gente se digladiar por esse tipo de mercado. Então nós estamos entrando nos principais mercados do mundo, que é Estados Unidos e União Europeia. Perfeito.
Em relação ao legado, aí a gente já vai conduzindo essa reta final do nosso papo também para suas convicções e para a sua trajetória como empresário, de tudo o que o senhor conseguiu captar aí ao longo do tempo, de experiência, de erros e acertos. Quais os caminhos que você deixa como indicação? Qual o legado que você quer deixar? Eu acho que o principal legado é a ética, né? Fazer as coisas corretamente, independente para quem você está fazendo. E nessa terceira parte da vida aí, a gente tem que começar a pensar no outro, né? Pensar muito no outro. E não interessa quem seja o outro, desde que ele consiga se beneficiar do trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, nós estamos formando milhares de jovens para o mercado de trabalho e para a vida também. E isso para nós é extremamente gratificante, é muito mais gratificante do que trabalhar para ganhar dinheiro. Digamos, impactar vidas para nós é mais importante do que simplesmente ganhar dinheiro, né? Então esse é o caminho. Nós temos valores muito fortes e esses valores são mantidos dentro da família. Muito se fala de propósito, né? Virou até um mantra do mercado, sim, né? De se falar sobre propósito. Esse pode ser um propósito bastante interessante. Sim. A missão nossa é de você produzir um medicamento de alta qualidade que sirva à população, que traga saúde para a população. Nos próximos 5, 10 anos, como que o senhor quer ver a Prate Dona Dulce posicionada no mercado? Nos próximos 5, 10 anos, a Prate vai avançar muito na área externa, na área de exportação. Eu não tenho a menor dúvida disso. E estamos numa fase de transição de genéricos para produtos inovadores. Nós começamos com o canabidiol e estão entrando outros produtos em desenvolvimento que trazem algum grau de inovação, né? Perfeito. O livro, né, que inclusive está aqui nas minhas mãos, o Pressa de Futuro, como Luiz Dona Dulce criou uma gigante farmacêutica e uma revolução na educação. Quem quiser comprar, quem quiser saber mais, é pela editora Matrix, né? Pode procurar aonde e como ter acesso também. Nas livrarias e no Amazon. Está na prateleira virtual. Está, sim. E está praticamente nas grandes livrarias do país todo, ele está hoje. Perfeito. Quero agradecer pela presença do senhor, parabenizar por essa trajetória, pelo pouco que eu vi, pelo que a gente conversou aqui. É uma trajetória que merece também estar, com certeza, num livro como esse. Agradecer pelo carinho de ter vindo até aqui, falado um pouco sobre a empresa e sobre todos esses movimentos. Somos nós que agradecemos por ter a oportunidade de falar aqui com você, Maurílio. Maravilha, eu que agradeço. Luiz Dona Dulce, fundador da Prate Dona Dulce. Aqui no Business a gente recebe semanalmente grandes representantes de grandes empresas e que atuam em diferentes setores do mercado brasileiro. O programa está chegando ao fim, mas eu agradeço também pela sua audiência e pela sua companhia. Você fica agora com a programação, continua com a programação aqui da nossa BMC News. Obrigado mais uma vez pela companhia e a gente se vê de novo no próximo Business. Até já!